Como é que é lidar, Emanuele, assim, com essa falta, muitas vezes falta de recursos para a cultura no Brasil, e num cenário assim, como você falou, a gente teve a pandemia, a cultura foi muito importante para isso, para a gente não minimizar, na verdade, né, porque ninguém minimiza uma pandemia, o que aconteceu, mas para pelo menos fazer com que a gente passasse com um pouco menos de dor. Porque eu falo que na pandemia, dificilmente alguém não perdeu uma pessoa próxima, um familiar, um amigo, dificilmente alguém perdeu alguém próximo, muito difícil mesmo. E mesmo todo esse cenário que você falou, assim, que ajuda mesmo a gente nos conectar às vezes com nós mesmos, com a nossa ancestralidade, nos ajuda a entender melhor o mundo e tal, mas no Brasil ainda tem um pouco investimento, né, em cultura. Como é lidar com isso no dia a dia do seu trabalho? É um processo de resiliência, né? Eu falo que é um processo que a gente é de tentativa e erro o tempo todo, tentativa e acertos também o tempo todo. Eu acompanho os editais há muitos anos, né? Que são os recursos públicos que voltam para a gente, né? E, assim, claro que a gente atua conforme as gestões políticas, né? Mas eu vejo hoje mais oportunidades, mais recursos para a área da cultura e da economia criativa. Quando eu falo de economia criativa, eu falo de fotografia, audiovisual, artes visuais, culinária, artesanato, teatro, dança, música. Então, hoje, eu percebo que há mais ações afirmativas justamente para descentralizar esses recursos que eram sempre voltados para as grandes, as multinacionais e empresas, né, que sempre pegavam esses recursos para poder produzir. Hoje, eu vejo que melhorou esse processo. Assim, ainda é muito difícil, mas hoje teve uma leve melhora. E é importante que a gente, enquanto produtores, a gente esteja super antenados a esses editais, a esses processos e essas leis de incentivo à cultura, que é onde está o dinheiro. A gente precisa estudar, a gente precisa buscar essas informações para que a gente coloque as nossas produções e tenha recurso para poder executar. E aí você comentou da pandemia, né, que foi um período bem triste da nossa humanidade e tal, mas eu falo que a pandemia, gente, desculpa que eu vou dizer isso, não teve lado bom, na verdade. A gente descobriu muita coisa, digamos assim. E durante esse processo de pandemia, a gente descobriu algo, o home office, que a gente não conhecia, né, parece, que já está assim, em prática há muito tempo, mas o home office veio para ficar, né? E, dentre tantas outras coisas, impactou em vários setores da nossa sociedade. Na produção cultural, de que forma você acha que a pandemia teve esse impacto? Muito forte, né? Porque não tem, para algumas produções, a segurança da CLT, né? Que é aquele valor por mês. Sim. Então, uma vez que a gente não pode se conectar, se encontrar, né, foi um processo onde muita gente perdeu seus empregos, onde muita coisa teve que parar, até gravações, né, se a gente for pensar no âmbito do audiovisual, né, por conta que a gente não pôde ficar, não pôde ter mais contatos. Então, influenciou em muitas famílias, né, e muitos artistas músicos que eu conheço, que a gente se juntou para um ajudar o outro e tal, porque foi todo mundo pego meio que de surpresa, né? E, de fato, para a cultura e pros agentes culturais foi bem difícil. Não foi fácil. Imagina, assim, que a gente via muita coisa acontecendo, muita live acontecendo nesse período, né? Sim. Aconteceu muita live. Tem uma que eu fiquei assim, encantado, que foi do Seu Jorge com a Alexandre Pires. Sim, eu vi também. Essa foi perfeita. Virou show, na verdade. Virou show. Estiveram em Vitória, foi em julho. Foi em julho. Foi em Vitória. Queria muito ir, mas foi no fim de semana que eu vim pro Rio gravar. Podcast. Falei assim, cara, não vai dar pra ir no show. Eu doido pra ir no show do Seu Jorge. Eu sou muito fã do Seu Jorge. Do Alexandre Pires também, enfim. Mas não deu, né? Vai ter outra oportunidade. Mas em cima de tudo isso, assim, a pandemia passou. Governo mudou, melhorou alguma coisa em relação a verbas, financiamento,
incentivos? Mudou alguma coisa ou ainda não? Ainda está aquela mesma vibe ainda? Não, melhorou. Melhorou porque, assim, há um preconceito com as leis de incentivo, né? Que quando se fala de lei Rouanet, lei do ISS, lei do ICMS, né? Há uma certa... Há quem concorde e há quem não concorde, né? Mas eu acho que com essa nova gestão mudou sim, porque tem os editais que são fora as leis de incentivo, que foram essas 3 que eu citei, que é a lei municipal, a estadual e a federal. Tem os editais que são fomento direto, ou seja, a verba, se você tem um projeto de música, um projeto de dança, de audiovisual, são editais que são voltados para esses projetos, mesmo seja de qualquer categoria, seja rock, seja samba, seja funk, eles estão voltados justamente para o fomento direto. Então, se você passar, você recebe aquele recurso para poder executar o seu projeto. Então, esse ano, assim, abriram muitos editais. Assim, eu estou impressionada. Tem o edital da Lei Paulo Gustavo. E na pandemia também, assim, abriu, né? Tiveram algumas oportunidades, que foi a lei emergencial, que foi a lei Aldir Blanc, mas agora tem muitas oportunidades para todas as categorias da produção cultural, da economia criativa. Então, e até para quem está iniciando, né? Então, isso que é bem legal. Essa lei do ISS e do ICMS, ela funciona como se fosse a Rouanet também? Isso só aí. Só tem entre municipal e estadual? Isso aí. A lei Rouanet, ela é esses recursos que vêm são dos impostos federais, a lei do ISS são os impostos municipais e a do ICMS são os impostos que essas grandes empresas elas pagam, que vêm da esfera estadual. Gostou do vídeo? Então curta, compartilhe, comente, inscreva-se no canal do Voz Afro. Tem uma galera que está aqui, que nos acompanha, que não é inscrito no canal ainda. Então clica aqui em inscrever-se, clica também no sininho, ative as notificações para você ser lembrado sempre que tiver conteúdo novo aqui. E não se esqueça também de nos seguir nas redes sociais. Vem com a gente!